José Benjamim Dalsóquio, filho de Beniamino, nasceu por volta de 1850, em Trento, Itália. Veio de lá, refugiado da guerra. No navio, conheceu aquela que seria sua futura esposa, Maria Melato. Juntos, acamparam em um barracão em Brusque. Em 1877, casaram-se, e deste casamento foram gerados 10 filhos, sendo um deles César Augusto Dalsóquio. César casou-se com Santina Cine e geraram também sua família. Entre seus filhos estava João Augusto Dalsóquio, também conhecido como Joanim, que se casou com Francisca dos Santos, a Chiquinha. Dessa união foram concebidos 10 filhos: Bia, Santa, Zepe, Nélia, Tonho, Zina, Quena, Pedro, Norma e Elza. A avó era veneninha. Era veneno. Ela ameaçava de bater em mim, eu me escapava. Aí depois ela ficava com pena, não me batia, né? Mas meu pai já era diferente. Meu pai prometesse, no outro dia ele puxava a orelha do cara. Mas ela não, ela perdoava, né? Então sempre quando ela vinha para bater em mim, eu me escapava, corria. Era pequenininha, eu botava lá nas costas, a casa era comprida, tinha essa lá direito do corredor, botava nas costas, levava lá na sala e ela saía me dando tapas assim. E meu pai não brigava comigo, meu pai disse, você é bobo, rapaz, você é bobo, só assim. E a avó, então, como sempre, pequena de estatura, mas grande na sabedoria. Era uma pessoa sábia. Meu Deus! Trabalhadeira que sabe de tudo. A educação, né? A educação que a gente tinha, foi uma herança que eles deixaram pra gente que nunca se acaba, né? Então hoje aquela educação que eles deixaram, hoje a gente vê no movimento de hoje que é muito diferente, né? Então eu agradeço a eles pela educação que eles deram para nós, né? Uma educação muito boa. Né? Meu pai era um homem que para nós foi tudo, né? De pai e mãe não tem nada a reclamar. Sinto saudades. E sempre eles falavam assim, ó, faz o bem, não faz o mal. Meu pai, ele trabalhou muito, meu Deus. Aí aquele, não dá para contar, porque ele é muito querido. Ele era. Tem uma educação muito grande, tanto ele como ela, a mesma coisa. Lá em casa não faltava docinho seco, não faltava nada, e não faltava o respeito, não faltava tudo. E se fizesse arte, apanhava nele. Todos os exemplos que devia ter para nós ser boas pessoas como nós somos hoje, ele deixou. Ele era pessoa honesta, pessoa de igreja. Ele, todo primeiro domingo do mês, ele pegava um caminhão que saía com uma lotação, ia para o centro de Itajaí, na matriz de Itajaí, que ele era liguista. Ele usava o cordão da liga. E ali ele foi capelão de igreja. Ele cantava, rezava, capelão de igreja. E domingo lá em casa era assim. A minha mãe levantava cedo, botava o que era para botar no fogão para adiantar a comida. E aquele dia era sagrado antes do meio-dia para a igreja. Enchia uma carroça, botava uma esteira no fundo da carroça, os pequenos sentados no chão, pouco no banco, mas lá ia tudo. Nossa casa era uma casa de madeira, casa simples. Casas que naquele tempo não era só nós, era todo mundo igual. Banco, cadeira de palha, paiol de farinha na cozinha, que se usava, não sei porquê, como tinha um engenho, mas aquilo ali era a farinha que a gente usava o dia a dia, era dentro da cozinha. Então, o que nós tinha? Armário nós não tinha. Nós tínhamos uma prateleira na parede e ali era botado os pratos e as xícaras. Outra prateleira que nós tinha, um pote da água e os baldes de água do lado do fogão de lenha. Então nós tínhamos fogão de lenha na cozinha
e uma vaza que saía da janela para a rua, que pia também não existia. O que eu me lembro daquela casa é que nós morávamos no sótão, morávamos no sótão da casa, e uma vez eu estava dormindo no Mazuzepe e tinha um peso em cima do colchoado. Nós pensávamos que era um gato, era uma cobra caninana. Aí joguemos no chão, foi a noite inteira jogando com aquela cobra, assim, fazendo trabalho. Colchão de palha, as camas o meu pai que fazia, ele era carpinteiro, era pedreiro, ele que fazia as camas, a mesa era ele que fazia. Então nós dormíamos em 5 num quarto, que não tinha necessidade daquilo ali, mas não sei porquê em 5. Eu dormi até 7 anos junto com meu pai e com a minha mãe no berço do lado da cama deles. Era muito trabalho, muito demais para nós. A gente passou trabalho, sofria, trabalhava na roça e fazer farinha e cortar banana no morro, tudo. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena porque tudo faz parte, né? Ela fazia um bolo de aipim feito na frigideira, e aquilo eu nunca me esqueço, era gostoso. Ela pegava, amassava o aipim, fazia um bolo na frigideira, cortava em pedaços e nós comíamos. Era gostoso. Não sei nem falar qual não gostava. Porque o que saía da mão da minha mãe podia ser de uma folha de taiá, ela fazia uma panela de ensopado que a gente comia. Até folha de taiá ela fazia. Então, o que saía da mão dela, não podia dizer que não gostava. Quando ela enchia aquela mesa que nós chegava, era aquela rosca de tudo quanto é jeito, era pão de fubá, era comida, aquelas galinhas dela eram uma delícia. Galinha velha, né? Galinha velha, um pernil de porco. Era gostoso demais. E tudo que ela fazia era bom. Quando chegava de noite, um cadeirão assim, era fazer polenta. Meu pai ficava para comer. Então ali, mexendo a polenta, 50 minutos, 1 hora, quando ficava a boca, meu pai está cheirando, estava aqui no meu nariz, aí fazia, tá bom, estava medido. Ela fazia aqueles macarrão, aquelas folhas de macarrão. Aquilo ela cortava tudo, botava dentro de uma peneira para secar. No outro dia já estava pronto. Ela fazia aquela, nós chamava de maionese. Era feijão com macarrão ou com arroz, fazia aquela minestra e a gente comia, todo mundo comia. O filho não reclamava, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, porque não adiantava mesmo. Porque o que ela botasse na mesa era para nós comer. E todo mundo comia com gosto. Eu, o Pedro e a Norma, como nós éramos mais pequenos, não tinha lugar na mesa. Onde que nós íamos? No chão, sentado no chão, no aguinaldo. E ali nós dividíamos em 3. Era repartidinho em 3. Com a colher nós repartia. E nós pedíamos o que nós pedíamos? Nós não pedíamos carne. Nós pedíamos conduto. O conduto era carne, o peixe, aquilo que fosse. Então, naquele tempo, não era como hoje, a criança vai na mesa, se serve. Não. Eles serviam a gente. Então, se aquele aguinaldo acontecesse eu acabar primeiro, ou o Pedro acabar primeiro, ou a Norma acabar primeiro, nós ficávamos com a nossa colher na mão, esperando o outro que acabava para fazer mais comida. Se não quisesse mais sair e brincar. A convivência dentro de casa era tudo muito unido, né? Nós fazíamos dança, o Francisco tocava gaita, eu tocava violão e nós dançávamos irmão com o outro. Era tudo divertido, né? Era uma união que era uma maravilha. Bom, a Bia foi uma irmã que ela morreu, eu fiquei devendo obrigação para ela. Porque ela foi a segunda mãe, né? Porque ela era mais velha. Então ela quem cuidava de nós, ela que lavava a nossa roupa, ela ajudava a minha mãe. Então em tudo a Bia estava na frente, né? Então era a irmã que eu gostava dela, por isso que ela foi a segunda mãe para mim. A Bia ela era meio brava de gênero, mas era na razão, tá? Ela era uma mulher trabalhadeira, ela era igual um homem para trabalhar, tá? E ela era trabalhadeira e era da luta, só que ela era mais
durona assim, né? A Bia era tudo para nós. A Bia era uma mulher disposta, uma mulher que não tinha preguiça para nada. Ela só dizia, vamos Francisco, e ela era da frente. Mulher disposta. Às vezes a minha mãe dizia, Mariquinha, para. Não, ela era uma mulher disposta, mulher trabalhadeira na roça. Ela falava assim, ó, vocês têm segredo? Então não conta para mim. Porque se contar para mim não é segredo. Eu não sei guardar segredo. E não sabia. A Bia não sabia guardar segredo. Se dissesse para ela, podia dizer assim, estou dizendo para todo mundo. Vocês querem contar uma coisa para mim? Não conta, porque eu não aguento. Falar da Santina é tudo. A Santa já era mais arteira. A Santa, quando a minha mãe queria bater em mim, ela avançava em mim, pegava as duas mãos para minha mãe bater, né? Pra dar surra. Aí eu peguei e tirei a barda dela. Um dia ela pegou pelas duas mãos, peguei e levantei o vestido dela, botei o vestido na cabeça. Cada vez que me pegava agora, botei o vestido dela na cabeça, ela nunca mais que ela fez aquilo, né? Ela, para mim, foi uma boa irmã, uma mãe. Se tinha alguma dificuldade na família, a Santina estava no telefone, orientando, dando palavras, confortando a gente. E só coisas boas que eu tenho dela, só coisas boas. O Zé, ele era um irmão de verdade. Ele era maravilhoso, lindo. E as moças chegavam a fazer briga na frente da igreja da casa dele. Ele era muito bonito. Tio Zé era um homem que, meu Deus, fora de sério. Um homem caseiro. Um homem que só serviu para trabalhar. Ele serviu com 17 anos, foi servir com 17 anos, porque o meu pai fez a certidão de nascimento dele errada, então era para ele estar com 18, estava com 17. Como irmão, quando era até solteiro, nós éramos unidos. Nós andávamos a cavalo por tudo, passeávamos por tudo a cavalo. Ele era muito bom, Zé. Bom pra gente e bom pros amigos, né? Ele se dava muito bem com os amigos, né? Muito bom. Essa parte aí não tinha uma pessoa assim que dissesse, não, eu não gosto do Zé. Todo mundo gostava dele. Tia Nélia era assim. Tia Nélia foi uma mãe de muitos filhos, como vocês sabem. E eu e a Norma, que como nós éramos menores, nós éramos socorro. A Nélia toda a vida era boa. A Nélia, quando ela andava na escola, minha mãe dava fatia de pão para levar de lanche, né? Ela cortava tudo pedacinho para dar para as colegas dela. Ela repartia tudo pedacinho para dar para os colegas dela que não levavam lanche, ela repartia. Ela tinha bondade desde a idade de 8 anos para frente que ela entrou na escola. Era uma bondade que Deus livre. E assim ela foi toda a vida, né? Fez até milagre para mim, né? Aquela vez que os médicos me desenganaram, ela me curou, né? Foi um milagre que eu recebi dela. Mas ela, quando era solteira, ela dava doutrina na escola. Ela toda a vida foi da igreja. A Nélia era uma pessoa que era tímida. A Nélia, quando estava em casa, eu lembro ainda, e a minha mãe, naquele tempo, era recebida de visita pela sala. E às vezes ela dizia assim, Nélia, vai lá, recebe. Ela era uma pessoa tímida. Então admiro muito o final da vida da Nélia, dela falar em público, como ela falava em público. A Nélia, se falar hoje, eu dizer assim, ó, eu sou irmã da Dona Nélia. Todo mundo já diz, a Dona Nélia. Todo mundo, Dona Nélia. Porque o que ela fez nesse mundo aqui, ela só fez bem. Pequena, cada vez que nós íamos em Blumenau, na casa dela, era sempre aquela cafezada, né? Ela era toda a vida, a gente chegava lá, ela estava sempre alegre. A mesa dela cheia de comida, cheia de coisa. Toda a vida foi muito bacana, pequena. Os pãozinhos dela que todo mundo sabe. Ai, chegava na casa da Kena, os pãozinhos dela, as bisnaguinhas. Ela morava sozinha, mas chegava na casa dela, era uma mesa colonial. Ela tinha tudo no freezer ali, ela já sabia que ela tirava tudo, que era pequena.
Nunca cheguei na casa daquela que eu vi aquela triste, aquela desesperada. Ela pegava aquelas carroças, ela andava, ela que levava nós para lá, ela que levava nós para cá, não tinha coisa. Ela era bem ativa. Todo mundo trabalhava, desde os 7 anos. Tinha alguns que botavam a enxada debaixo do braço para descansar um pouquinho, tinha. O Tonho, às vezes, ele plantava. Uma vez ele plantou uma roça, estava a coisa mais linda, aquela roça. Aí ele chegou e disse assim, não viesse um carreiro de formiga e carregasse com essa planta toda. Poxa, aconteceu. Aí fiquemos tudo ali, então o Tonho era muito vadio, né? Ele era vadio. E havia a mãe velha da casa. Aí ele ia lá para o mato, na bananeira, ele até grande assim, ó. Ele gritava lá de dentro do mato assim, Biacu, Biacu. Eu era o mais levado. Eu era o número 1 da casa, levado. E apanhei a última coisa com 19 anos. Ah, ali era engraçado. Ali era eu e o Pedro e a Norma, 3 trempezinhas. A pior de todas era eu. Eu era, para começar, ó, até dedo eu cortei. Pamonha. Por quê? Porque eu era muito gavião. E a tia Norma era mais lenta. Aí ela dizia pra mim, eu dizia pra ela assim, tu é uma pamonha? É. Eu sou pamonha, mas não tô com a perna ralada, não tô com o dedo cortado, não tô com não sei o quê. Aquela coisa dela. Não, porque o engenho de farinha, ela tem uma roda grande. E aí ela me faz suspender e ficou bem levinha, né? Aí tem um pau assim, pra lá, outro pra cá, nós chamávamos manjarra. E aí vamos brincar, eu e a Elza. E aí, aí fiquei me pé ali e meu pai deixou um tampinho assim para encostar naquela madeira ali. O dedo passasse ali, se ela quisesse, ela ia atorar o dedo. Né? E na hora que deu aquela misturada assim, de cair, aí ela pega, leva a mão lá em cima, fez trum, aí eu caí, de costas. Aí a Norma foi chamar, a Elza tinha partido o dedo. E eu, ó, como é que é? Não fui, Pedro. Fui porque fui brincar junto e ali, sem querer brincando, perdi o dedo para dar o lugar onde eu estava aguentando, dei o lugar para a Norma, para ela vir no engenho de farinha, naquela, como se diz, a manjar. Aí eu botei o dedo, não sei como não levou a mão toda, mas ali foi triste, porque foi dolorido. Quem apanhou foi a Norma, porque a Norma foi me socorrer e o Pedro pulou uma janela que tinha no engenho e correu para casa da Rosa, contar para a Rosa que tinha cortado meus dedos. Bateu em mim. Pedro foi o culpado, quem apanhou foi a Norma, porque a Norma foi me socorrer. Ai, meu Deus. Meu pai era um homem muito certo. Se o meu pai dissesse assim, ó, não, o não dele era firme. Porque ele não era não. Então eu como era mais pequena, as minhas irmãs mais velhas queriam ir domingueira, queriam sair, mandavam eu pedir. Eu ia pedir. Ah, meu pai, a Zina quer ir na domingueira, a Kena quer ir na domingueira, deixa? Não. Não. Ai, deixa. Aí ela ia lá, vai lá de novo. Deixa. Não. Se ele dissesse não sei, era para ir. Ele não dizia vai. Ele nunca foi um homem assim, dizer vai. Não. Agora, na igreja, ele nunca impediu nós de ir uma festa. Podia ser no Porto Escovado, podia ser lá no Salceiro, podia ser aqui em Navegantes, aonde fosse. É para ir para a igreja, ele estava pronto. Eu, Pedro e a Norma. E ficamos no final. O Pedro não era gente. Então o Pedro levava nós sem fazer as coisas, às vezes até que não devia fazer.
E nós pegávamos um balaio, nós não incomodava, mãe. Nós pegávamos um balaio e botava emborcado em cima de um carrinho de mão. E tinha aquelas florzinhas amarelas, nós enfeitava todinho, taquarinha por taquarinha daquele balaio. E nós saía cantando, Ave, Ave, Ave Maria. É procissão. Era uma procissão que nós fazíamos. Nós íamos de uma porteira na outra, fazendo aquela procissão. Nós subíamos em pé de palmito para pegar a ençara lá em cima com uma cinta amarrada no pé. Com o facão na mão, cortava a ençara caía e nós soltávamos o facão e vinha no chão. Eu fiquei meia hora, uma hora em cima na porta do castigo, em cima de um punhado de milho, botaram um punhado de milho, eu tive que ajoelhar ali em cima, ficar olhando para a pessoa passar na estrada, uma hora mais ou menos. Cheguei em casa e ainda apanhei uma coça. É porque deu uma coça lá num bicho, tal de zurrilho catinheta. Em frente da escola tinha uma malha de árvore lá de mato. Do lado dele, e entrei dentro da escola, vi aquele cheiro do zurrilho do arroz e dali fui óbvio. A melhor lembrança que eu tinha foi de arranjar essa mulher e casar com ela. Que eu tive uma sorte que peguei uma pessoa que até hoje a gente não tem discussão, não tem. Então, para mim foi a melhor coisa da vida. Da família não tenho nada que falar contra, né? Porque nós éramos muito unidos, como eu falei para ti, né? Nós éramos uma família muito unida, não tinha discussão, né? Nós brincávamos juntos, nós ia para a roça cantando e não tinha discussão. Eu não me lembro assim de nós discutirmos um pouco. Era uma harmonia. Não tinha conflito com irmão com os irmãos. As briguinhas de irmão que acontecem em toda a família, na nossa também acontecia. Mas aquilo ali era, sabe o que fazer? Cantar. Quando dizia assim, o tempo, vou fazer farinha. É abril. Chegou abril, agora abril nós vamos varrer o engenho e vamos fazer farinha. Aquilo para nós era a maior alegria da vida. Não dançava, que era uma coisa? Olha, assim toda a família fosse igual a nós. Famílias do bem, são famílias que não são de droga. Ninguém caiu na droga. Tem uns melhores de vida, outros piores, mas todo mundo se virando, né? Eu amo meus sobrinhos como se fossem meus filhos. Foi só alegria, né? Na nossa família. E não tem o que diga de mal, né? Nós só fomos uma família alegre. Meu pai e minha mãe não passaram trabalho nenhum. A nossa família era lá onde nós morávamos. Todo mundo tinha amor por nós. E não tinha presente maior do mundo, não tinha presente maior do mundo que a nossa família que era. Não tinha, não existe dinheiro, não existe nada, o amor que nós tínhamos entre nós. O que eu queria deixar de mensagem para meus sobrinhos, para meus irmãos, que eu amo tanto, amo de coração, não tenho dizer assim, eu amo mais esse do que aquele, não, eu amo todos iguais. Tanto meus irmãos como meus sobrinhos, eu amo demais. Então a mensagem que eu queria deixar para eles é que continue sendo essa família tão unida, tão querida que são até hoje, que aonde a gente vai, a gente é tão bem recebido, seja em casa de irmão, seja em casa de sobrinho. Não preciso citar o nome, que eu tenho bastante, eu não sei nem quantos sobrinhos eu tenho. Mas eu tenho bastante. E eu amo de coração, do fundo do meu coração, a cada um deles. E eu quero deixar um abraço forte a cada um de vocês e um beijo dessa tia que tanto ama vocês. O que eu tenho para dizer para eles e para qualquer pessoa é a honestidade. Entendeu? A honestidade que então sempre aconselho os meus netos, bisnetos que vêm, que eles sejam honestos, que cumprem os seus deveres, né? É a coisa mais bonita que tem, a pessoa ser honesta e cumprir os seus deveres. Então a honestidade da pessoa e saber tratar os outros é a coisa melhor que tem. E nunca o cara fazer inimizade com ninguém, porque daqui desse mundo ninguém leva nada.
gosto muito do meu sobrinho, todo sobrinho eu gosto, todo, sim. Dos meus filhos, então, Deus o livre. Nossa família é tão unida assim, se eles puderem fazer, mas pelo respeito do pai e da mãe, dos irmãos, tudo isso aí é tão necessário que isso aí fica por uma herança. Isso aí não fica enterrado na terra. Então, isso aí que eu queria que o meu sobrinho fizesse. Que eles fossem o nosso espelho. Não precisa mais nada. Deus abençoe eles. Todos eles. Meu pai, 2 meses e pouco no hospital. Eu estava leucemia no sangue dele. E tinha um tal de Pernambuco que morava ali na usina, na Caeira. E ele chegava domingo de tarde, ele vinha para o bar do meu pai. E ali ele ficava bebendo e provocando os motoristas. E eu dizia para meu pai, como é que meu pai aguenta esse homem aturar esse desaforo todo? O cara ia lá para tomar um cafezinho e procurava encrenca. Meu pai dizia assim, Tônia, não sabe o dia de amanhã, entendeu? Não sabe o dia da manhã. Meu pai se internou no hospital e esse Pernambuco também se internou junto com meu pai, né? Então ele pegava o meu pai pelo braço, levava o meu pai no banheiro, ele ficava esperando, levava o meu pai na cama, deitava o meu pai, entendeu? Aí antes do meu pai morrer uma semana, meu pai chamou eu lá e disse assim, Antônio, um exemplo, nunca maltrata uma pessoa pensando que ele não presta. O Pernambuco, tu dizia como é que eu aturo tanto desaforo, hoje está ele aqui, ó, pegando eu pelo braço, levando no banheiro, traz de volta, tal, faz isso, faz aquilo, né? Então, aqueles que eu achava que era meu amigo, que eu gostava, nunca vieram me visitar no hospital. E o Pernambuco deixou de beber e ficou um homem, tá entendendo? Hoje está me servindo aqui, ó. O que eu passei de coisa com ele, hoje ele está contribuindo. Então ele chamou isso, nunca maltrate uma pessoa pensando que ele não presta, que tal, tal. Não faça isso. Aquela pessoa às vezes é melhor, que tem um coração melhor que o outro que pensa que depende do coração da pessoa. E é mesmo. Amo a minha família, eu amo meus filhos. Que beijinho doce que Ela tem, depois que eu vejo ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela quem trouxe De longe pra mim, abraço apertado, duvidado, que ai você fim.